Olá, pessoal, voltamos aqui agora com uma brevíssima introdução à inteligência artificial. Vamos lá, então? Para começarmos, então, acho que é interessante falarmos aqui e definirmos o que é inteligência artificial e o que diferencia a inteligência artificial de uma inteligência natural. Como podemos identificar se efetivamente temos inteligência ou não temos inteligência? O que significa inteligência? O que é artificial? Então é isso basicamente que nós vamos tentar trabalhar agora. IA é o estudo para fazer com que os computadores façam coisas que até o momento as pessoas fazem melhor. Basicamente, essa é uma fala muito comum, né? E aí, como que a gente pode ter certeza de que coisas como plantas, pedras, sei lá, até mesmo uma tempestade, não sejam inteligentes de um modo que ainda a gente não concebeu, a gente não entendemos ainda essa maneira de inteligência. Possivelmente porque as plantas, pedras, não parecem muito boas para solucionar problemas, como por exemplo, fazer aí a resolução de um problema de cálculo, né? Então, aí nós dizemos que efetivamente seres inteligentes são aqueles que conseguem, né, dado uma determinada situação, principalmente uma situação inusitada, identificam possíveis soluções a isso. Então, então a inteligência está relacionada aí com a capacidade de solucionar problemas, com a capacidade de solucionar problemas difíceis. É, Vamos pegar um exemplo, uma construção de grandes obras arquitetônicas possivelmente exige aí muita inteligência, o emprego de muita inteligência. E se você parou para pensar, por exemplo, um banco de corais, tá? Então, um banco de corais é formado por minúsculos animais e eles fazem construções fantásticas. Eu já vou mostrar para vocês uma figura de um coral. É, a gente vai ver que na proporção do tamanho desses animais, essas construções são imensos arranha-céus. Mas ali ele utiliza inteligência. Será que a gente pode dizer que esse bichinho, né, esse minúsculo animal, ele está utilizando inteligência para solucionar problemas no que tange à construção? Acredito que não, porque o que ele está usando ali é basicamente um padrão geneticamente herdado, evoluído de sua espécie, que por milhões e milhões de anos efetivamente o levou a prosperar, né? Ou seja, levou à sobrevivência. Então, aqui um exemplo de um banco de coral. Vejo que de corais, né? Tem vários ali. Então, vejo que na proporção, né, do minúsculo animal que vive ali dentro, isso são arranha-céus fantásticos. Mas a gente não pode dizer que foi empregado uma inteligência, sim, basicamente um instinto herdado geneticamente aí. E o comportamento inteligente, então? Como que a gente pode distinguir esse comportamento inteligente? São determinadas habilidades que efetivamente nós vamos identificando se temos ou não, se existe ou não em um determinado processo. Por exemplo, aprender ou entender a partir de uma experiência seria um comportamento inteligente. Dar sentido a mensagens ambíguas ou contrárias. Uma manga de camisa é diferente de uma manga fruta, né? Responder rapidamente e com senso e com sucesso, né? Frente a uma situação nova. Ou seja, a aplicação da flexibilidade, a adaptabilidade, o processo de você, dado um determinado conhecimento anterior, você conseguir deduzir uma situação que possa ser aplicado àquele conhecimento que você tem. Usar raciocínio na solução de problemas, lidar com situações de perplexidade, aquilo que
você nunca viu antes, acontece, e aí? O que nós vamos fazer? Entender e inferir de modo comum e racional, adquirir e aplicar o conhecimento de maneira ampla e restrita, pensar e raciocinar, isso é um comportamento inteligente, reconhecer a importância, por exemplo, relativa de diferentes elementos dentro de uma determinada situação. Então, dado um contexto, você consegue ali identificar ou distinguir elementos, né, que são supostamente iguais, mas você consegue ali diferenciá-los. Então, esses comportamentos indicam, né, uma certa necessidade de inteligência para solucioná-lo. E artificial, né? Qual a diferença entre natural e artificial? Geralmente, artificial, a gente trabalha esse termo em contraposição, ou melhor, em contraposição ao natural. Artificial é tudo aquilo que é fabricado pelo homem, né? A gente tem essas duas boas definições aí de artificial. Mas com relação, por exemplo, a uma luz artificial, a luz é real, ou seja, ela existe, ela, mesmo que o produto que emana a luz seja algo produzido pelo ser humano, né, a luz é real. Só que aquele produto que emana a luz não existe na natureza, diferentemente de uma flor artificial. A flor artificial ela só tem a aparência de uma flor, mas ela não exerce ali efetivamente as funções, como por exemplo o consumo de nutrientes ali, ou a produção de novas folhas, ou efetivamente a síntese, né, do gás carbônico e assim por diante, né? Então, essas nuances que diferenciam essa palavra artificial. E inteligência artificial. Tem uma frase interessante dita pela Ellen Rich. A Ellen Rich foi uma pesquisadora na década de 80, um dos maiores pesquisadores na área de inteligência artificial na década de 80. O livro dela foi um dos mais vendidos, acho que no mundo, em termos de didáticos, né, em termos de livros didáticos na área de inteligência artificial. E ela tem essa frase, uma área de pesquisa que investiga formas de habilitar o computador a realizar tarefas nas quais, até o momento, o ser humano tem um melhor desempenho. Então, essa poderia ser uma definição que poderíamos utilizar em inteligência artificial. O Chuck Thorpe ele fala o seguinte, que tão logo um problema de IA é resolvido, ele não é mais considerado um problema de IA. E existem outras definições, como por exemplo do Nielsen, que é um conjunto de técnicas para a construção de máquinas inteligentes capazes de resolver problemas que requerem uma determinada dose de inteligência humana. Ou então um ramo da ciência da computação dedicado à automação do comportamento inteligente, que é o Lugar e Strovel. Também pode ser uma outra definição, a tecnologia de processamento de informações, que envolve raciocínio, aprendizado e percepção. Então, essas são definições. Eu gosto muito de um processo de categorização que é utilizado pelo Russell e Norvig. O Russell e Norvig, né, o Stuart Russell e o Peter Norvig, eles são professores. Se eu não me engano, o Peter Norvig é de Stanford. O Russell eu não tenho certeza, mas esse livro que eles escreveram já no século passado é um dos mais vendidos livros didáticos de inteligência artificial atualmente, né? Conhecido uma modern approach, né? Então é uma abordagem moderna sobre inteligência artificial. É um dos mais adotados hoje em dia nos cursos de computação, né? Então ele tem essa categorização aqui dos sistemas inteligentes em 4 grandes grupos.
os sistemas que pensam como humanos, os sistemas que pensam racionalmente, os sistemas que agem como humano e os sistemas que agem racionalmente. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. Vamos começar com os sistemas que agem como humanos. O agir como humanos, então, basicamente é a arte de criar máquinas que realizam funções que requerem algum tipo de inteligência quando realizada por pessoas. Como, por exemplo, fazer ou travar uma discussão, um diálogo, né, entre duas pessoas ali. A gente pode ver muitos exemplos, a Siri, o Asimo. Eu trouxe aqui para vocês até mesmo o teste de Turing, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Ele também simula, então ele está dentro dessa categoria de sistemas que agem como humanos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um vídeo da Sofia. Sofia é a primeira robô a receber cidadania. Ela recebeu uma cidadania, se eu não me engano, da Arábia Saudita, né? E aqui é um vídeo que mostra uma interação rápida. Vamos ver um trechinho aqui rapidamente. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you, and she can also understand speech. É fantástico, né? Então, só para não tomar muito tempo, né? Depois vocês podem ver com mais calma, vou deixar os links dos vídeos aqui. Mas esse é um exemplo de sistemas que agem como humanos, né? Um outro exemplo aqui é uma divertida, vamos falar assim, um divertido diálogo entre dois bots, né? Vamos falar assim, o Grammar Guru e o Eve, né? Eles são dois chatbots e fizeram uma brincadeira de fazer um diálogo entre os dois. Eu vou mostrar rapidamente aqui, mas também é um outro exemplo de sistemas que agem como humanos. Hello and how are you today? I'm fine, and how are you? Seems like you are having a good day. Let's begin. Do you remember the name of the pronoun we are studying? Can you spell it? I have been at school. What have you been doing today? This lesson is about reciprocal pronouns, each other and one another. Let's begin. I'll give you a sentence, and you can either answer each other or one another, or write out the full sentence and give a reason. For example, the two dogs looked at. Equal the two dogs looked at each other. Are you ready? Okay. How will you give me $1 over the internet? That's the spirit. The boy and the girl help. Do not toy with me. Answer how you can be sentient and sapient without existing. I think you have used the noun toy with the verb be. E assim vai, né? Então dá para ver que os dois, um está tentando puxar para o estudo, né, da gramática e outro simplesmente um diálogo, né? Então dá para a gente ver que mesmo bons boots, quando colocados frente a frente, não sai muito bem, né?
mas também vou deixar o link para vocês verem com mais ênfase até o final, ok? A próxima categoria do Russell e o Norvig, né, são sistemas que pensam como humanos. Pensar como humanos no sentido de realizar a automação de atividades que associamos com o pensamento humano, né? Por exemplo, tomar decisão, solução de problemas, aprendizagem. Aqui está relacionado basicamente a ideia de modelagem cognitiva. Então, como que efetivamente nós pensamos e como que nós podemos modelar esse pensamento. Um exemplo simples aqui são radares de trânsito que fazem o reconhecimento de placas automaticamente, né, por meio de redes neurais artificiais, por exemplo, né. Existem outros exemplos, como por exemplo de Blue, né, que derrotou lá o campeão mundial de xadrez, ou então o AlphaGo da Google, que derrotou o campeão mundial de Go. Então são exemplos de sistemas que pensam como humanos. A terceira categoria são os sistemas que pensam racionalmente. Pensar racionalmente aqui no sentido de, basicamente, tem a relação, a abordagem das leis de pensamento, do pensamento. Então, é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. Aqui se utiliza muito a lógica aristotélica, né? E aqui uma brincadeira, lógico, né? Se Sócrates é um homem, todos os homens são mortais. Sócrates, então, é mortal. E aí, fazendo uma relação, Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego. Ou seja, Deus é cego ou Steve Wonder é Deus, né? Então, é só deduções que se tira dessa lógica, a aplicação das deduções aristotélicas, né? Mas aqui no caso, né, é lógico que é uma falácia, né? Não é falso. Outros exemplos dessa categoria, né, de sistemas são sistemas logísticos, sistemas de análise de crédito, e a grande categoria aqui seriam sistemas baseados em regras, né? Eles vão pensar então racionalmente no sentido de aplicação de uma série de regras para efetivamente chegar a uma determinada conclusão. Assim mesmo se faz os sistemas logísticos, né? Você tem lá as regras e ele aplica e solta como final ali, como resultado final, um determinado roteiro, né, baseado nessas regras que são imputadas, né, são inseridas no sistema. Aqui é uma foto, uma imagem do Expert Cinta, né, muito utilizado em várias áreas. Aqui no exemplo é um exame ortopédico de ombro, cotovelo e punho, né, que ele me dá ali uma série de regras e dependendo, né, da aplicabilidade de determinadas regras, você tem então uma determinada saída, ok? E a última categoria são os sistemas que agem racionalmente. Então, esse agir racionalmente, né, no caso de uma abordagem baseada em agentes racionais. Nós vamos ver na próxima aula agentes inteligentes, né? E aí uma das categorias, né, dos agentes inteligentes são os agentes racionais. E é o ramo, né, da ciência da computação que vai estudar a automação do comportamento inteligente. E isso basicamente são os sistemas que agem racionalmente. Exemplos são muitos, 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 muitos. Os mais recentes, o Google Car, ou seja, toda a ideia de carros autônomos, aí, os robôs de chão de fábrica que automatizam principalmente o deslocamento de materiais. E aqui eu trouxe um vídeo de um robô que consegue, basicamente, aprender a andar sozinho, né? Então, um vídeo rápido aqui para vocês. Então, a ideia basicamente é essa, né? Então, você tem aqui um robozinho, né, que
dado uma determinada programação, né? Em 5 minutos, pela observação de como uma pessoa anda, ele consegue imitar. E aí a gente vai para uma segunda etapa, né, aonde ele vai tentar aprender por si só, né, sozinho. Então ele vai tentar. Eu não vou passar tudo aqui só para vocês verem. Depois de aproximadamente 4 horas, 4 horas depois, ele consegue então se deslocar adequadamente. Então isso foi um aprendizado. Então são sistemas que agem racionalmente no sentido aqui de aprendizado, né? Aprendizado de máquina. Quando falamos da categoria, né, de sistemas que pensam como humanos, né, que agem como humanos, desculpe, falamos do teste de Turing, né? O teste de Turing é basicamente a ideia da máquina imitar o comportamento inteligente diante de uma conversa, né? E basicamente como que acontece? Foi um teste de Turing, porque foi Alan Turing, né, que efetivamente, em um dos seus artigos, propôs essa possibilidade para identificar se o sistema é considerado inteligente ou não. Então, em um determinado, coloca um biombo, né, e dentro desse biombo você tem apenas um local pequeno para passagem de mensagens. Veja que nós estamos falando da década de 50, né? Então, essa é o contexto, né? E do outro lado do lado de um biombo seria uma pessoa que vai iniciar uma conversa, e do outro lado ela não sabe se existe um computador, né, um sistema computacional, ou uma outra pessoa. E aí vão trocar mensagens apenas por essa fresta, né, apenas por esse buraco que existe entre esse biombo, não podendo ver do outro lado. E depois de um determinado período de troca de mensagens, essa pessoa vai ter que decidir o que tem do outro lado. É uma máquina falando comigo ou é um ser humano falando comigo? Se ela falar que é um ser humano, mas na realidade era uma máquina, então essa máquina, esse sistema, ele passou no teste de Turing, né? Basicamente essa é a ideia do teste de Turing. Então é simular de tal forma uma conversa que você consiga então enganar até mesmo um ser humano, né? Existem vários exemplos, você viu ali um link que leva a um exemplo, o RoboEd é um outro exemplo aqui de conversa, de teste de Turing, né? Só que existem pessoas que não passariam no teste de Turing, né? Isso aqui é uma brincadeira, lógico, né? Mas a gente vê que para o teste de Turing existe a necessidade do processamento de linguagem natural, principalmente no processo de comunicação. Existe a necessidade de representação do conhecimento, que é armazenar dados antes e durante a conversa, para justamente não falar o que já foi falado, ou então repetir, ou então falar coisas desconexas. O raciocínio automático, que é usar dados armazenados para responder perguntas ou tirar novas conclusões, principalmente em assuntos que inusitados, né? Então, uma pergunta inusitada que não foi feito antes e que você, basicamente esse sistema não tenha uma resposta pronta, não exista na sua base de dados, a sua base de informações, algo que relacione, ele consiga ali entender, né, o contexto e dizer algo, né, que faça sentido. O processo de aprendizagem também é importante, principalmente no processo de adaptação a novas situações. E o teste total de Turing também envolve, ou deveria envolver, padrões de imagem, ou seja, ele conseguiria enxergar, e também falar, ou seja, ouvir e emitir sons, né? Esse seria o teste total de Turing.
As áreas que efetivamente apoiam, né, o desenvolvimento da inteligência artificial são principalmente a psicologia, a filosofia, a biologia, a engenharia, a linguística, a lógica, a matemática e no seu cerne a ciência da computação. Essas são as principais áreas que apoiam, né, hoje a IA. É lógico que outras tantas, né, têm uma relação forte com o IA e cada vez mais novas áreas vêm se atrelando principalmente em pesquisas na área de inteligência artificial. A inteligência artificial está entrando em todas as áreas, né? E dentro de inteligência artificial nós temos basicamente sub-áreas, né? Que existem há muito ou pouco tempo, são mais ou menos utilizadas. Por exemplo, a gente pega aí raciocínio baseado em regras, foi uma das primeiras áreas de inteligência artificial e a surtir algum efeito, principalmente com sistemas especialistas, né? Temos a robótica, temos o raciocínio baseado em casos, temos a lógica fuzzy, a computação evolutiva, principalmente os algoritmos genéticos aqui, linguagem natural, agentes inteligentes, e hoje em dia o grande foco aí estão nas redes neurais, né? Mas existem tantas outras áreas, essas são só as principais, né, que nós podemos enumerar. Falando agora de um contexto histórico, a IA ela é considerada muito polêmica porque desafia a ideia de unicidade do pensamento humano. Da mesma forma que Darwin, né, há muito tempo atrás, né, desafiou a unicidade da origem dos seres humanos. Então, esse não é o meu pensamento, é o pensamento do Herbert Simon, né, o Simon. Uma ideia de linha do tempo, basicamente, seria essa, começando lá, final da década de 40, começo da década de 50, né, com os desenvolvimentos, com as teorias, com os estudos iniciais, principalmente marcado pelo artigo de Alan Turing, Computer, Machine and Intelligence, no ano de 1950 aproximadamente. E aí, de lá para cá, muitos estudos, muitos desenvolvimentos, chegando até nos nossos dias. Seria maçante ficar falando aqui apenas sobre tudo isso. Eu vou apresentar para vocês um vídeo rápido que mostra de uma maneira muito mais lúdica e com imagens toda essa evolução histórica. Esse vídeo está nesse endereço aqui. Por razões de direitos autorais, eu não posso exibi-lo aqui, né, nesse vídeo. Então, por favor, acessem, vai estar aqui na descrição esse vídeo e depois a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas apenas para a gente marcar aqui, então, até agora, os eventos mais recentes de inteligência artificial, né, são as revoluções, né, similares que ocorrem, né, na robótica, na visão computacional, aprendizado de máquina e na representação do conhecimento, os buscadores inteligentes, reconhecimento de voz, a mineração de dados, as casas inteligentes, e temos aí muitos desafios, né, para os próximos anos, os carros autônomos, os assistentes pessoais, idiomas e tradução, compras e serviços, as redes sociais, o reconhecimento facial, os chatbots e diagnósticos na área de medicina. Então, esses são exemplos de eventos recentes e pesquisas futuras, né, que são bastante promissoras. Aqui é a foto apenas da vitória do AlphaGo, um pouco mais ampliada aqui. Então, vamos ver o vídeo, já voltamos. E as áreas são as mais diversas possíveis, dentro de produção de jogos, histórias interativas, né? Como modelar esse ambiente físico, como que eu
modela o comportamento, a personalidade dos personagens, como permitir uma boa interação com o usuário. Então você pega aqui um exemplo do FIFA Soccer, né? Final da década de 90 aqui, e você pega um hoje, né? Você vê o realismo, você vê, parece que nós estamos assistindo um filme, realmente um jogo ali de futebol. Controle de robôs, principalmente para a manipulação em ambientes insalubres, né? Tendo ali uma maior eficiência, estabilidade, né? Também o processo de automação em sistemas complexos, né? Isso tudo controlado por sensores, a IoT aqui muito presente, a busca de informações, principalmente no ambiente web, né? A previsão, principalmente no mercado de capitais, cotações, o clima, né? Tudo isso são problemas que requerem muito processamento de dados, o conhecido Big Data, né? Detecção de intrusão e filtragem de spams, ou seja, toda a parte de segurança, sistemas de controle automatizado, né? Desde os carros autônomos, até mesmo o ajuste de foco de uma câmera fotográfica, ou até mesmo os sensores ali que identificam que existe, por exemplo, um animal dentro de uma máquina de lavar que efetivamente a impede de iniciar a operação. Os carros autônomos a gente já falou, as interfaces, né, principalmente os assistentes pessoais, né, estão tomando formas bem interessantes. E o que basicamente todos esses problemas têm em comum, né? Ele tem uma grande complexidade em número, variedade, natureza de tarefas, não há soluções algorítmicas, ou seja, se isso, faça aquilo, se aquilo, ou seja, ele foge das regras simples. E a modelagem do comportamento de um ser inteligente, o conhecimento, a aprendizagem e a iniciativa. Então, todos esses fatores englobam ali. Para a área de programação em si, uma das principais linguagens, é por isso que nós vamos adotá-la aqui, é o Python, né? Mas existem outras, como R, como Java, como PHP, que você também pode encontrar bibliotecas já muito interessantes na área de inteligência artificial. E se eu também não quero programar muito, né? Eu consigo utilizar sim, já existem projetos como o Watson da IBM, que você consegue, por exemplo, implementar um chatbot com apenas alguns cliques. É lógico que tem um custo, né, associado. Você tem ali uma certa quantidade de interações por mês ou por dia, mas passando dessa quantidade, aí você começa a bilhetar, né? Você começa a pagar sobre as interações. Mas é interessante para ver. E aqui estão as nossas referências, né? Principalmente o livro do Russell, do Norvig aqui, que é a inteligência artificial, né? Uma abordagem moderna. E é isso. Obrigado, pessoal, e nos vemos na próxima aula, onde vamos começar a trabalhar as bases de inteligência artificial, começando com agentes inteligentes. Até lá, tchau, tchau!